quero aproveitar o assunto e quero deixar um texto com você no livro de Isaías 55. Isaías 55, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não te conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? E ainda vou deixar mais um texto, agora Apocalipse 21, de 1 ao 4. Apocalipse 21, de 1 a 4, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí, fazendo mais uma oração. Pai, obrigado por esse dia muito especial, obrigado por tudo que já ouvimos, por tudo que já ministramos aqui, pelo louvor que ministramos ao Senhor, e que o Senhor possa ministrar na nossa vida a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer, e que o Senhor possa direcionar a nossa vida para a vida de santidade sempre e andar na Tua presença. Abençoe a Deus o Teu povo, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós colocamos diante do Senhor e Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu trouxe esses dois textos para falar para você que nossa esperança está na promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu. Deus fez uma promessa para nós, e como Deus nos prometeu coisas maravilhosas, e é assim que nós vamos viver na promessa de Deus. E aqui nós temos o Isaías 55, que diz a respeito da provisão de Deus. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Se tem sede, venha beber da água. Jesus, no livro de Mateus, de João, no capítulo 7, ele diz
que ele é água viva. A água viva que desceu do céu, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Então Jesus é realmente a água viva que nós precisamos beber. E aqui ele está dizendo: vós que tendes sede, vinde às águas. É claro que quando a pessoa está com fome, vamos falar da turma que está jejuando até agora, por exemplo. Tem uma turma grande que jejua, só entrega depois do culto. E é claro que a fome aperta, né? Mas cada um entende o propósito que fez com Deus e espera pelo momento da refeição. E quando você tem sede, a gente vai atrás de alguma água para beber, porque a sede, ela é mais complicada até mesmo do que a fome. Uma pessoa pode demorar muitos dias sem comer, mas sem beber já é mais difícil, porque existe uma desidratação muito severa e que compromete muita coisa no organismo. Agora, ficar sem comer é necessário, é bom. E o jejum, quando Deus falou do jejum, Jesus falou do jejum, não é tanto a vida espiritual diretamente, é indiretamente. Porque o jejum, ele é para a saúde do corpo. Quem jejua, restaura a saúde do corpo. Quem não jejua, ainda que toma remédio, vai estar sempre tendo problema de saúde. Porque o jejum, ele é um processo de cura do corpo. Então, vai desenvolvendo doença. Quando você jejua, aquelas doenças vão desaparecendo. Então, se alguém quiser ter saúde, precisa jejuar. E o jejum que eu estou dizendo não é jejum de 12 horas. Precisa ser acima de 12 horas. De preferência, o jejum de 24 horas, de 48 horas, são jejum que traz saúde. E aqui nós estamos vendo aqui, Deus colocando algo extraordinário sobre Jesus. E quando a gente está lendo aqui, Isaías 53, o versículo 6 é um versículo extraordinário, que traz uma saúde de excelência para todos nós, uma saúde extraordinária. E no versículo 6, ele diz assim: busquem ao Senhor, ou buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A nossa vida precisa ser da presença de Deus, e a presença de Deus é uma questão de busca, uma questão de intencional. Para a gente vai para Deus intencionalmente, e existe todo um processo para ir para Deus intencionalmente. Uma delas é a leitura da Bíblia. Não dá para imaginar que alguém está buscando Deus se não ler Bíblia, porque a Bíblia é ouvir Deus, é a comunhão que a gente tem mais próxima de Deus, ou primeiramente é a Bíblia. E muita gente espera que Deus fala, mas não lê Bíblia. É mais difícil de ouvir Deus sem a Bíblia. É muito claro que Deus fala através da Bíblia. Então, rarissimamente Deus vai usar alguém para trazer um recado poderoso para a vida da pessoa. Mas os recados já estão todos aqui. E algo que nós temos acesso, que é a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos em beber água, é claro que todo mundo tem um filtro em casa, ou uma água, ou uma geladeira, e você vai lá e pega a sua água e bebe. Também você tem a água viva, que é Jesus, que é a palavra. Então é algo que a gente precisa tomar: café, almoço e janta. Por que a gente tem que almoçar café, almoço e janta, e hora da Bíblia é apenas uma vez por semana? Tem gente que lê a Bíblia uma vez por semana, mas lê através de outros quando lê. Acredito que todo crente precisa ler Bíblia. Nós estamos numa campanha agora, não sei se vocês estão acompanhando, se todos estão acompanhando, para ler Mateus até o capítulo 28, durante os 28 dias, lendo 28 capítulos. Eu, na verdade, eu leio vários capítulos por dia, mas eu estou fazendo questão de ler e rasurar um capítulo sagrado, fora os outros capítulos que eu vou lendo e ouvindo. Acredito que a Bíblia, ela é restaurador para as nossas vidas. Quando a gente está lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Você vai lendo e Deus vai falando. E algumas vezes Deus fala assim poderosamente ao ponto de mudar a nossa história no processo de leitura. Mas precisamos ler a palavra de Deus. E aí eu quero dar mais uma andada aqui nesse texto aqui, porque nós estamos falando sobre algo de esperança, como diz aqui Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 4.
nossa esperança está na promessa de Deus. E ele fez uma promessa aqui de um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Quando se fala de um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça, nós estamos o quê? Esperando um novo céu e uma nova terra em que Deus está preparando ou já preparou para quem ama, para quem o ama, para quem entrega a sua vida, para quem dedica esse amor. Vamos falar de amor a Deus? Dá para pensar em alguém que diz que te ama, mas vai embora e se afasta de você e não dá nem recado? Parente, por exemplo, diz que ama, mas não conversa com as pessoas de casa? Parece que esse amor não existe. Ou alguém que diz que ama, mas some e não dá nem notícia. Então, a permanência desse amor, uma delas é o contato. Quando a gente diz que ama Deus, a gente precisa estar nesse contato muito próximo de Deus. E esse texto diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Quando a gente chegar no céu, isso que nós temos agora serão apenas lembranças, porque não existirá mais. O que vai existir é o novo, mas o novo para quem se renova. O novo é para quem se torna novo. Quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos uma nova criatura, e o novo precisa ser renovado continuamente. E se somos novos ou novos, a nossa vida precisa do lavar contínuo da palavra de Deus, que é a purificação da nossa vida. Precisamos pensar em tomar banho, né? Eu acredito que todos tomam banho pelo menos uma vez por dia, ou 2 vezes por dia. No calor de Cuiabá, 2 banhos, 3 banhos se faz razoavelmente bem. Mas existem países que as pessoas tomam banho uma vez por semana. Eu nem vou citar o nome dos países, porque eu fiz uma pesquisa, mas tem alguns países que as pessoas quase não tomam banho, porque é muito gelado o tempo todo, não soa, e naturalmente sujar-se é muito difícil sujar. Mas é preciso entender que o banho é limpar o corpo, mas a alma, ela é lavada com a palavra. Se a gente tem um calorzão desse, trabalhando de pedreiro, você suja bastante o dia inteiro, nós todos é como se fôssemos operários, porque sujamos o dia todo. Como é que a pessoa consegue não tomar banho? É como se não sentisse que está sujo, porque a gente escuta muitas besteiras e não tomar banho de novo, porque você vai ouvindo besteira, vai sujando. E tem gente que escuta, e não apenas escuta, mas fala besteira, se suja muito mais, interage com coisas pecaminosas, e aí não se lava. A lavagem da palavra precisa ser contínua, sempre lavando. E Jesus disse assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu estou falando com vocês. Jesus falava com ele todos os dias e disse: vocês estão limpos por causa da palavra que eu estou falando com vocês. Então, o uso da palavra diário é o uso da limpeza diário. Ou seja, que a gente lê e que a gente ora e que a gente confessa os pecados. Então, é o processo de limpeza. Por que é importante limpar? Por causa da promessa. O novo céu e uma nova terra é para os limpos, para quem se limpa, para quem se lava. Dá para você imaginar alguém que trabalhou, ralou, sujou muito e está lá cheio de sujeira, depois chega e vai dormir naquela cama com lençol branquinho, limpinho? Se alguém fizer isso, quem lava, ou a mulher, mas quem lava vai dizer: pelo amor de Deus, não deita assim, vai tomar banho primeiro. Não dá. Quem já ouviu isso? Ou quem já falou isso? Ninguém. Quem já mandou alguém sair porque sujou a cama? Quem já foi mandado: levanta, você está sujando a cama. Agora, já pensou o que é a gente estar se sujando e não parar para lavar, não parar para se limpar? A palavra precisa nos lavar o tempo todo. E aqui nós estamos vendo aqui nesse texto aqui, falando de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. O anseio por um mundo melhor, por uma vida melhor, por um lugar de paz,
está no coração de todos aqueles que aceitaram Jesus, daqueles que creem. Todos nós experimentamos a dor, o sofrimento, a imperfeição, o mundo hostil, o pecado que tão de perto nos rodeia. Todos nós experimentamos essas coisas complicadas. Mas uma coisa importante, há um desejo na nossa alma por algo melhor, por algo especial. É o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Deus nos ama e nos levou para Ele para que nós o amemos também. E se nós amamos a Deus, nós precisamos provar que amamos, agradando, ou seja, nos purificando. Vamos pensar nessa questão de sujeira, né? Se alguém está muito sujo, vai dar um abraço, você vai tomar um banho primeiro. E a gente querendo abraçar Deus, todo sujo, a gente tem que lavar o tempo todo. Então não dá para pensar que um crente não vai ler Bíblia todo dia, nem que for um gole, ou seja, um versículo. Você bebe água, você bebe uma taça de água, aqui é pouco, né? Acho que todo mundo bebe pelo menos 2 litros de água por dia. Mas ler um versículo é como tomar um gole. Tem que ler mais, uma taça toda pelo menos, depois mais uma taça, depois mais uma taça de água cristalina. Mas beber um gole, pensar que vai passar o dia inteiro com um gole de água, e depois o outro dia mais um gole, depois outro dia mais um gole, isso é quem lê um versículo por dia. Quanto você lê por dia? Ou essa promessa do novo céu e uma nova terra não é para nós? Quem entende que essa promessa é para você, se você entende, você é alguém que vai amar a Deus de todo o coração, vai amar de verdade, vai amar a lei do Senhor. Ama a lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem faz isso é como a planta que é plantada junto a ribeiros de água. Quem faz isso é como a semente, como a planta junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas, o que é dar o fruto na estação própria? É produzido para Deus o tempo todo. Tem gente que não produz porque não tem água, porque não tem vida, porque não recebe da fonte, da água da vida, água para poder manter a planta viçosa, verdinha, está sempre doente. Tem muitos crentes que vivem o tempo todo sempre doente, por falta de vitaminas de água, por falta de nutrição. A água, ele dá nutrição suficiente para que as folhas estejam verdes e as plantas produzindo. Mas se não tiver umidade, não tem produção. A umidade para produzir no reino de Deus é a palavra de Deus. É amar a lei do Senhor, amar a lei do Senhor, é amar a palavra de Deus. Junto com esse amor pela palavra, é o amor de se prostrar diante do Senhor, dobrar o joelho e orar, e falar com Deus, e falar com Deus, e falar com Deus. E eu acredito que eu estou falando com o povo que ora, e eu estou falando para você aumentar, melhorar seu tempo com Deus, melhorar seu tempo de oração, porque nós precisamos crescer. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Como é que a gente cresce na graça? Depositado no altar. Como é que a gente cresce no conhecimento? Aprendendo de Deus. E o único jeito que nós temos de aprender de Deus é pela palavra de Deus. Ele deixou a lei, os mandamentos, Ele deixou prontinho aqui para a gente aprender dele. E a gente aprende lendo, ouvindo, lendo, ouvindo. A promessa. A Bíblia nos dá uma promessa gloriosa, certo de que este estado atual não é o fim. O que nós vivemos aqui no nosso século 21 não é o fim. Deus criou um novo céu e uma nova terra e já aguarda, já espera lá, já está pronto
para que seja realizado em nossa vida, para que nós nos realizemos no novo céu e uma nova terra, que Ele já criou, já existe, está esperando os que o amam. Temos que ter essa convicção de que o nosso lugar é o céu, e o céu é daqueles que se santificam, daqueles que se preparam para chegar lá, daqueles que se purificam para chegar lá e chegar bem. Eu fiz a introdução, vou citar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, em rápidas palavras, porque não vai dar para terminar. Mas o primeiro ponto que eu tinha colocado há uma necessidade de renovação. Temos necessidade de nos renovarmos, porque a gente vai ficando velho, precisa renovar. Como é que a gente se renova? Vamos falar de renovar. Você está ficando muito ruinzinho, aí você toma uma medicação, você toma um remédio, faz uma academia, faz um regime, aí você se trata fisicamente, depois você se renova, compra uma roupa nova e se ajeita, penteia, corta o cabelo, organiza, aí as pessoas olham, nossa, como que você está linda, nossa, como que você está bonito, bom e bonito, se renovou. Na vida espiritual, a renovação é leitura da Bíblia. Precisamos renovar a nossa vida. A renovação é primeiro leitura, oração, aí vem vigília, vem um monte de coisa que a gente dá um upgrade geral mesmo para poder chegar mais perto e mais perto. Aí você sente a presença de Deus, porque você está crescendo na graça e no conhecimento. Então há uma necessidade de renovarmos, ou seja, o homem velho, o velho homem em uma nova criatura. O que é o velho homem? Sujo. O que é o novo homem? Limpo. Não é questão de idade, é questão do quanto nós estamos limpos. O novo está se limpando, o velho vai se sujando. É mais ou menos assim, você tem um equipamento e deixa ele empoeirado, enferrujado, e olha de longe assim, nossa, mas como está feio. Mas aí quando você pega, limpa, tira toda a poeira, dá um brilho, aí você olha, nossa, parece zero, porque ficou bonito, porque agora está limpo. Aí você está ali, cansado, já tem 20 horas que não dorme, 20 horas, aí trabalhando muito e cansado, dormindo em pé e sujo, as pessoas olham para você, está acabadinho, mas aí você dorme um bom sono, toma um banho, come, bebe, se ajeita, aí olha para você, agora está bonito. Renovação, a gente precisa dessa renovação diária. O nosso corpo precisa de uma renovação diária, a nossa alma também, e a gente se renova, dorme bem, acorda, bom, pronto para o novo dia. Mas e a palavra? E a alma? E o espírito? A gente se renova diariamente com Deus, pela palavra de Deus. Eu vou passar agora a frase do segundo ponto. A glória da nova criação. Existe uma glória poderosa aguardando a nova criação. A velha criação será enterrada, mas a nova criação é para desfrutar do céu. Se nós estivermos vivos, no arrebatamento, a Bíblia diz que o corpo será transformado em um corpo incorruptível, é o novo. Agora, se já estiver morto, vai ressuscitar com corpo incorruptível, é o novo céu e uma nova terra está aguardando os novos, os renovados, os avivados, os que foram transformados. E essa transformação, ela começa na transição de velha criatura para nova criatura, que vem a conversão, o batismo e o processo de santificação. O processo de santificação precisa ser diário. A gente não pode descuidar disso. Esqueci de orar de novo. Já tem uma semana que não leio Bíblia. Espero que isso não aconteça nunca com você. Não esqueça de que o ar que você respira foi o poderoso que te deu mais o fôlego.
E é Ele que renova a nossa vida quando nós estamos nos seus pés, dedicados aos pés do Senhor. Então a glória da nova criação, o novo que vem, o novo céu e uma nova terra, é um novo céu, é uma nova terra para uma nova criatura. Aquele que se converteu e agora anda com Deus e todo dia vai se lavando, se purificando, para quando chegar o momento, ele está inteiramente sarado, liberto, completamente liberto. Tem gente que nunca se liberta porque nunca se santifica, não entra de fato na palavra, todo dia buscando, porque Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que lava, meu irmão, é a palavra. É ler Bíblia, é ler Bíblia, é ler Bíblia. É ler Bíblia de novo e vai lendo a Bíblia. Mas não é aquela leitura que você passa, não, vai lendo e trazendo para o coração. Pega o versículo e traz de novo para o coração. Pega o versículo e traz de novo para o coração. Vai fazendo essa leitura e vai trazendo para a alma. Vai fazendo a leitura e vai trazendo para a alma. É essa purificação que Deus espera da nossa vida. Olha o que diz o Salmo, ou melhor, Isaías 65, versículo 17. Eu anotei errado esse texto. 17, não, está certo. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Uma vez me falaram assim: olha, quando a gente morrer, quando a gente ir para o céu, nós vamos conhecer todo mundo que vai para o céu, e as pessoas que não foram salvas, a gente vai ficar lembrando deles, vai ser difícil, vai ser triste. Está aqui o texto: não haverá lembrança das coisas passadas. Responde algumas perguntas aí. Responde algumas perguntas que muitas pessoas fazem. E aí, quem não converteu? E aquilo outro. Não haverá lembrança de coisas passadas. O que importa é que se você estiver santo, você entra lá. Estiver limpo, entra lá. E nós estamos nos preparando para entrar e trazer mais amigos para ir conosco. E os nossos amigos vão ler Bíblia se a gente lê. Aí muita gente chega, mas não se converte direito, ou não conhece Deus, porque muitas vezes nós também deixamos a desejar, não meditando na lei do Senhor, não estudando a palavra de Deus. Então esse era o segundo ponto. E o terceiro tem todo o contexto aqui, mas não vou ler o contexto todo, só citando o terceiro ponto, que seria: a condição para herdar é o convite de Deus. Ninguém vai herdar sem convite, ninguém vai entrar sem convite. A gente vai herdar, vai entrar, vai chegar por causa do convite. E Jesus fez um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem atende o convite e chega até Jesus, Ele dá descanso, Ele dá vida eterna, Ele dá essa salvação gloriosa, Ele dá paz, Ele dá um avivamento, Ele dá tudo o que precisa. Mas o convite precisa ser aceito. E é por isso que se faz apelo. Quem quer aceitar Jesus? Na verdade, a pessoa não precisava nem de ouvir quem quer aceitar Jesus. Será, Jesus, que o Senhor ainda me aceita do jeito que eu não vale um pequeno ruído? Que a gente não vale muita coisa mesmo, não. Agora já valemos, né? Porque já somos salvos. Mas mesmo assim, é só a misericórdia de Deus que faz a gente andar. Sem a misericórdia, a graça de Deus, a gente não sai do lugar. Mas graças a Deus que Ele teve compaixão de nós, ainda tem compaixão de nós e continua tendo. E é Ele que preserva a nossa vida, irmãos. É Jesus que preserva a nossa vida. Senão nós não estaríamos, mesmo sendo crente, a gente não tem condição de prever nada de complicado, de difícil.
mas é a proteção de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. É livramento o tempo todo. É livramento o tempo todo. Fique tranquilo, porque tem anjo de Deus o tempo todo te livrando. Eu já vi muitos livramentos na minha vida, e alguns deles eu me lembro que algumas vezes já aconteceu isso, né? De pessoas chegarem e falar assim: olha, você vai viajar, Deus vai te dar um livramento. E aí de repente, daqui a pouco, meu Deus, a pessoa viu, Deus mostrou que Deus ia me dar um livramento. Está aqui o livramento. Já foram muitos livramentos assim, de acidentes, de coisas assim terríveis que iam acontecer, e Deus me tirou da hora, da enrascada. Então, ainda que a gente não está sabendo, mas as enrascadas que a gente não entra, é porque Deus dá livramento. E quando a gente entra em alguma enrascada, é para a gente crescer, amadurecer e glorificar, conforme Ele vai dando entendimento, sabedoria e graça para a gente sair de situações difíceis. Todos nós já passamos por situações difíceis, e todos nós passaremos por situações difíceis, mas é a bondade de Deus, porque na situação difícil a gente se santifica, purifica, a gente ora, a gente reconhece a grandeza de Deus. E se a coisa estiver difícil, Deus vai fazer a gente passar novamente, para a gente se santificar. E não deu tempo de eu pregar a mensagem direito, mas deu tempo de terminar o culto. Vamos terminar.